Graças a Deus, mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados, nós colocamos em pé, abra as vossas Bíblias no livro 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 e 2 e depois todos o versículo 15. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2 e depois todos juntos o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Diga comigo, obreiro idôneo. Obreiro idôneo. Oremos. Senhor Deus, graças te dou por estarmos na sua presença nesta noite, para que aprendermos mais da sua palavra e falarmos coisas importantes para o crescimento do reino. Espírito Santo, eu sou grato a Ti por cada um dos meus irmãos que o Senhor trouxe a este ambiente de adoração e de aprendizado. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, para ensinar. Sou insuficiente. Como os meus irmãos precisam de Ti para compreender. Somos todos carentes da Sua presença aqui. Ó Mestre dos Mestres, glorifica o Teu nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amado. Graças a Deus. Culto fúnebre. Estamos falando de vida, agora vamos falar de morte, né? Aleluia. Vamos falar aqui de culto fúnebre. Irmão, culto fúnebre também é muito importante. É um versículo que vocês nunca deva ler no culto fúnebre. Abre aí, Jó 24:20. Por favor, não leia esse versículo em culto fúnebre. Eu já vi isso acontecer, mas não quero que se repita. Jó 24:20. Amado se esquecerá deles, os vermes os comerão, gostosamente, jamais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Olha aí, irmãos, que culto abençoado vai ser quando você abrir o texto e ler, e vou ministrar aqui. A madre se esquecerá dele, sua mãe nunca vai se lembrar de você. Os vermes te comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele. A iniquidade se quebrará como uma árvore. Irmão, vai ter porrada. Vai ter porrada e talvez você não saia vivo. Não leia esse versículo, irmão. Isole. O culto fúnebre, irmãos, ele, no caso aqui, um exemplo, venha a partir para a eternidade algum irmão do nosso meio. Quem vai fazer o culto oficial é o pastor, tá, irmãos? Caso o pastor não esteja, é o Pereira, os obreiros aqui que vão fazer, tá certo, irmãos? Mas antigamente, os irmãos lembram disso, eu mesmo lembro, os fúnebres era dentro de casa, o caixão ficava em cima da mesa, não era? Era assim, e ninguém passava mal depois para jantar e coisa assim, né? Era normal. E antigamente havia-se aquele culto 24 horas, não era? Era louvor noite inteira, dia inteiro, louvando, alguém falando. Hoje não é assim mais, tá, irmãos? Hoje geralmente se faz um culto fúnebre 1h30 antes da pessoa ser entregue ao coveiro. As pessoas estão lá, quando chega 1h30 antes da pessoa ser enterrada, o pastor vem e faz o culto. Irmãos, se tem um lugar que a gente tem que evitar falar, é em lugar de morte, irmão. Porque, irmão, tudo fica gravado, irmão. Se tem um lugar que as pessoas gravam que é dito, é num lugar de tristeza. Grava, irmão. Então, quem tem oportunidade? Então, o pastor ou a pessoa ali, o ministro que vai fazer o culto, ele deve 1 hora antes, isso agora, tá? Antigamente era diferente, hoje e agora, tá? Ele deve se posicionar do lado do corpo, correto? O corpo está aqui, ele se posiciona do lado. Por quê? Por que se posicionar do lado? Porque as pessoas não querem ver o defunto. Então, se você quer ser ouvido, você tem que ficar do lado do defunto, irmão. Eu não posso ficar lá atrás. As pessoas não vão abandonar o defunto. As pessoas vão ficar perto. Então você tem que se posicionar do lado
do defunto. A passagem bíblica oficial, tem muitas passagens. Tem João 11, do versículo 25 a 26. Tem João 14, versículo 1 a 2. Mais conhecido, vou ler aqui. Se você achar primeiro do que eu, pode ler. João 14, versículo 1 e 2. Amém? Então são passagens como essas que devem ser lidas como uma mensagem oficial, tá bom? Não necessariamente a pregação. Você pode pregar aqui também, se quiser. Tem também 1 Coríntios 15, 22 a 23, versículo 26. Existe bastante passagens boas para esse momento. Quando você for orar, irmãos, não se ora pelo defunto, tá certo? Os irmãos sabem disso. É só para reciclar. Se ora por quem? Isso, pela família, filhos e amigos. Deve ser orado para que Deus traga consolo. Quando você for começar a pregar, o que você deve fazer? É eu que vou pregar? É. Eu que vou falar alguma coisa? Sim. Então o que eu devo fazer? Pega uma caneta, conversa com um familiar e pede o nome completo, anota o nome, a data que ele nasceu, aonde ele nasceu, qual que era o seu trabalho, o seu ofício, só para introduzir, tá certo, irmãos? Para você começar a falar alguma coisa. Outra coisa também, irmãos, não fale mal do defunto jamais. Sangue de Jesus tem poder. Foi pro inferno e ferrou, né? Esse está no inferno, mas vocês podem aceitar Jesus. Irmão, não vai ser legal o final dessa mensagem. Oi. Depois que morre, a pessoa ficou boa, então não vamos mudar. Vamos deixar ela boa, né? Irmãos, não fale mal do defunto. Se ele te devia, deixa quieto. E outra coisa, isso também é importante. Se falar mal é ruim, exagerar nas virtudes também é ruim, tá, irmãos? Ah, esse era um santo. Meu Deus, ele ajudava as pessoas. Não exagera não, irmão, porque isso faz mal também. Se for falar bem, fala bem pouco. Falar mal, jamais. De repente o negócio começa uma murmuração lá, né? Mentiroso esse cara, isso, você começa a falar tão bem. Pensa, será que é essa pessoa mesmo que ele está falando? Então, não pode haver exagero, irmão. É por isso que tem que ser uma pessoa idônea, sensata, para não ficar cometendo esses erros aí. Tem que ser uma mensagem de conforto, de encorajamento. No caso do crente, né? Você está pregando para alguém cristão, você tem que citar alguma coisa como essa: Filipenses 1:23 e Salmos 27:5. Amém? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo da morte. Ele está dizendo que estar com Cristo é muito melhor. Então é coisas assim que você tem que falar para um velório de cristão. Olha, irmãos, nós queríamos que ele estivesse vivo, mas estar com Cristo é muito melhor. Isso você está confortando os ouvintes. É Salmos 27, versículo 5, alguém? Amém? Olha aqui, olha o que você vai dizer. Olha, irmãos, o nosso irmão, ele agora está livre das adversidades do dia a dia. Agora ele está oculto em Deus. Deus o escondeu no seu pavilhão. Agora ele está com seus pés firmados nessa rocha que nunca mais será abalado. Isso vai trazer o que? Conforto. Agora você chega lá, não tenho certeza se ele foi para o céu. Ah, irmão, ele não ia muito para a igreja, não sei muito bem, né? De vez em quando de domingo, irmão faltoso, né? Raramente dava o dízimo. Isso aí, irmão, só vai trazer mal, né? Isso não é hora, irmão. Outra coisa, e no culto de não crente, a gente pode fazer culto em velório de não crente? Se a gente for convidado, devemos. Eu já fui convidado para fazer culto
de um pai que era católico. Cheguei lá, irmãos, estava tendo um culto católico lá, e eu fui. O culto católico aconteceu, aí só que as irmãs estavam orando lá, que tem, né, tem uma líder lá, da reza lá, irmão. Tem a líder, tipo assim, ela vai tipo só aqui contando aqui, ó, e as outras estão comendo, irmão. Aí eu falei assim, ó, aí eu cheguei pro dono, ó, manda elas parar aí, que senão eu não vou falar nada. Aí o dono chegou, conversou com a líder e falou assim, ó, tem um pastor aí que eu convidei e tal. Aí eu tive a oportunidade e falei coisas como essa aqui, que está no versículo, isso de pessoas não cristãs, tá, irmãos? Você pode falar alguma coisa como essa, Salmo 103, versículo 14 e 16. E alguém acha Eclesiastes 12, versículo 7. Amém. Então são coisas como essa, tipo assim, você vai falar isso, olha, a estrutura do homem é frágil, o homem, ele é pó, os nossos dias são como a erva do campo, que hoje nós estamos bonitos, mas daqui a pouco a gente envelhece, murcha. Ou seja, você vai dizer para aquelas pessoas que a morte é uma realidade, mas de uma forma doce. Os nossos dias são passageiros, não tem ninguém eterno. E Eclesiastes 12, 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o Deus. Quando você diz isso para um não cristão, você não está amaldiçoando ele, você está abençoando ele. Por quê? Porque você vai dizer da fragilidade humana, e vai dizer que o corpo humano vai voltar para a terra, e todos sabem disso ou não? Sim, mas você está dizendo que o espírito não foi para o diabo. Foi para quem o espírito, irmão? Para Deus. Ou seja, é Deus que vai julgar. É Deus que vai julgar. Então quando você diz que o espírito voltou para Deus, você está dando paz aos ouvintes ali, você está consolando. Agora, o que Deus vai fazer com esse espírito não cabe a nós, não é? Então, irmão, fala o que a Bíblia diz e pronto. Irmãos, tudo isso são momentos que nós vamos viver e vamos passar. Diante disso, de fato, isso daqui é só uma base, tá, irmãos? Porque a gente aprende olhando, vendo fazer, né? Alguns aprendem na prática, forçado, né? Mas o ideal, sempre o ideal, tem culto no lar, você que tem aquele chamado, seu coração arde para ser obreiro, para fazer a obra de Deus, vai lá e aprende como o Pereira faz, não é? Aprende como o Lorival faz, aprende, fica olhando, anota. Vai ter um culto de velório, vai lá ver como é que é, irmão. Eu não gosto de ir no velório, mas é bom, porque de repente você vai ter uma oportunidade como a nossa irmã Olga teve. E agora? Eu nunca fui, o que é que eu falo? Eu não gosto de morte, mas que Deus nos ajude, amém? A questão de línguas, tá, irmãos? Lembra que o apóstolo Paulo disse que o espírito do profeta é sujeito ao profeta? 1 Coríntios 14, nós lemos aqui, a partir do versículo 26. Falar em línguas, você pode controlar, tá, irmãos? Você deve controlar. Eu falo em línguas sempre que quero, e quando eu não quero, eu não falo também. Mas ser o Espírito Santo? Não, irmão, é um dom, irmão. É um dom. Então é um dom que Deus te deu. Então não é bom você estar num culto fúnebre falando em mistério, ou num culto no lar de não crente falando em mistério. Isso não é bom. Falou? Amém. Mas tomara que falou pouco, né? Só umas palavrinhas lá. Mas se você ficar falando muito, que proveito há nisso? O não crente vai dizer assim, é doido, não é? Eu não quero esses doidos aqui. E no lar, no fúnebre, pior ainda. Mas em cultos fúnebres existe muita salvação, tá, irmãos? Tem pessoas que aceitam a Cristo. Acontecem muitas maravilhas em culto fúnebre, tá? Que Deus nos ajude em oportunidades como essa. Então, aprender nunca é demais, tá bom, irmãos? Aprender nunca é demais. Existe na internet assuntos que falam sobre isso, você pode estudar. Hoje o conhecimento está na palma da nossa mão, né?
Graças a Deus. Mais uma vez, saúde a todos, papai.